Sejam bem-vindos e vamos mais uma vez a um vídeo aqui pelo canal nesse momento. 5 estratégias usadas por algumas igrejas para enganar e prender as pessoas em suas religiões. Antes, clique em gostei por antecedência para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreva caso ainda não seja inscrito e clique no sininho para ativar as notificações. O foco principal da Bíblia é o Evangelho e a salvação de almas. Quando o foco de algumas igrejas não é o Evangelho, mas o interesse financeiro, interesse próprio e promoção pessoal, daí a igreja vira comércio e eles têm que criar estratégias para atrair pessoas. E é isso que acontece hoje, como vemos na televisão, por exemplo. Pela internet também tem alguns. Então eu vou apresentar aqui 5 estratégias que algumas igrejas usam para atrair pessoas. E na verdade são muito mais, mas eu vou citar apenas 5 nesse vídeo. Quem saiba em outra ocasião eu faça mais. Primeira, promessas de milagre, que eu creio que seja até a mais usada, como vemos na televisão, por exemplo. Talvez essa seja a estratégia mais usada, como vemos por aí. Promessas de milagres, campanhas de milagres, objetos milagrosos, água milagrosa, óleo milagroso, óleo ungido, água consagrada, e você vai tomar essa água e tudo vai acontecer, como vemos na TV, por exemplo. Testemunhos de pessoas que mudaram de vida depois que passou para tal igreja, ou depois que passou a fazer campanha em tal igreja, hoje mudou em todos os sentidos. Ela era pobre, agora enriqueceu, era empregada e virou patrão, era doente, a doença sarou. Testemunhos de milagres que não se pode provar a veracidade, alguns podem ser combinados e outros sensacionalismo ou coincidência. Nem tudo é milagre, ainda que milagre exista. Eu acredito em milagre, mas nem tudo que vemos é milagre. E alguns podem ser até de origem estranha. Eles sabem que o Brasil vive uma crise de desemprego. E o desejo de todo mundo é prosperar. Então a situação do país e a ambição de muitos é um prato cheio para eles, para essas tais igrejas que usam isso como estratégia, aproveitar da situação. E eles sabem que alguém que está ouvindo sempre se encaixa em algumas das suas citações que eles se referem. Por exemplo, você que sua empresa está falindo, você está me assistindo e a sua empresa está falindo, seu casamento está destruído, você está desempregado, está sem dinheiro, você está endividado. E eles estão sabendo que alguém nessa situação vai escutar o programa ou vai assistir o programa. Segundo, o medo, a tática do medo. Se você não der o dízimo, o devorador vai devorar as suas finanças. O devorador. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aí sobre o dízimo no final para você ver. O devorador eram gafanhotos que devoravam a lavoura daqueles que não eram dizimistas no Velho Testamento. Hoje isso não existe. E dizem, se você sair desta igreja, o diabo vai acabar com a sua vida. Fazem a pessoa virar refém deles. Mexe com o psicológico da pessoa, causando medo. Se a pessoa perde o emprego, ela põe na cabeça que perdeu porque não dava o dízimo. Mexe com o psicológico da pessoa. Alguns dizem que até perde a salvação se não der o dízimo. A pessoa fica presa a uma religião. Algumas se intitulam a igreja verdadeira. Só é possível ser salvo quem pertence à minha igreja. Isso causa medo e transtorno psicológico na pessoa. Eu já respondi a diversas pessoas com transtornos porque não conseguem parar de fazer certas coisas. E a igreja a qual eles pertencem, certos pecados, é chamado de pecado para a morte. Não tem mais perdão e eles se sentem condenados.
Eu já respondi diversas pessoas nesta situação que pertencem a essa igreja, que nem vou citar o nome. Algumas eu consegui convencer e outras eu não sei do resultado final. Terceira tática, terceira estratégia, o batismo. Eles batizam as pessoas às pressas como meio de salvação, para assegurar a pessoa como membra e contar na sede que esse mês se batizou tantas pessoas na minha congregação. Eu já vi igrejas que dão metas. O dirigente tem que batizar tantas pessoas. Então eles vão nas casas, convidando pessoas para se batizarem. Até a igreja de nome que eu conheço aqui fazia isto. O batismo é a porta de entrada para o cristianismo. Se fosse o verdadeiro cristianismo, não teria problema. Mas o porém é que na maioria dos casos não é. Então, simplesmente um batismo em pessoas que nunca se converteram e não tem nenhum propósito de mudança. Um batismo que identifica a pessoa com um sistema religioso qualquer e não com Cristo. É a identificação com a religião. O batismo verdadeiro identifica a pessoa com Cristo. Mas para isso requer mudança e abandono dos pecados. O batismo do sistema religioso apenas identifica a pessoa com a religião, mas não passa de um banho, e a pessoa não foi batizada no batismo de Cristo. No batismo a pessoa lava seus pecados e ressuscita, morre para o mundo e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Se batizou em pecado, lavou o quê? Se identificou com Cristo no quê? Morreu para o mundo? Não morreu. Se levantou com os mesmos pecados. Tomou um banho d'água. Identifica a pessoa com o sistema religioso da atualidade. Quarto, tirar uma doutrina ou amenizaram, suavizaram. Algumas igrejas que tinham doutrinas rigorosas há 20, 30 anos atrás, hoje tiraram, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Há anos atrás não podia usar calça, não podia cortar o cabelo, não podia usar shorts, não podia batom, esmalte. A minha sobrinha foi se batizar lá, daí o pastor disse, a minha irmã disse que ela usa shorts. Daí o pastor disse, bom, se for para usar shorts, então que use calça. Mas naqueles tempos nem calça podia usar. Até mulher de pastor que usa pintura e maquiagem. Veio uma aqui em casa, aqui, toda maquiada aqui em casa. Moças usam shorts, inclusive batizam pessoas assim. Tirar uma doutrina e não perderem seus membros e também conquistarem mais. Por isso que tiraram a doutrina. O nome culto de doutrina mudaram para culto de ensino, para apagar de vez a imagem negativa da doutrina. Quinta e última, o exclusivismo. Só é possível ser salvo na minha igreja. Só a minha igreja tem os ensinos verdadeiros. Podemos citar como exemplo a Igreja Congregação Cristã, a CCB, o Adventismo e as Testemunhas de Jeová. São 3 religiões que só delas é verdadeira. Quando alguém de outra igreja passa para uma dessas 3, precisa se batizar de novo, porque eles não reconhecem o batismo de outras igrejas. Não reconhecem outras igrejas e as têm como seita, e se sair de lá estão perdidos. Agora minhas considerações finais. Pessoas caem nessas coisas porque não conhecem a Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras. Quem conhece a Bíblia não cai nisso. Deve-se saber distinguir religião com o cristianismo dos apóstolos. O fundamento do verdadeiro cristianismo é os ensinos bíblicos dos apóstolos. As seitas e algumas igrejas dão a interpretação a seu gosto, por interesse próprio ou com segundas intenções, e as pessoas que não conhecem a Bíblia caem. Uma parte toma consciência e sai, e já outras ficam presas nisso e não saem mais, algumas por medo, porque lá se intitulam a verdadeira e não saem mais de medo. Tome consciência e examine a Bíblia com mais profundidade, porque se você aceita isso como algo correto, é porque falta algum conhecimento de sua parte. Porque isso aqui é apenas o 1% da realidade. Vai muito mais além.
Não que eu seja o dono da verdade, mas a gente tem algum conhecimento a mais e procura ajudar as pessoas que são vítimas de religiões. Então, obrigado a todos e até o próximo.